programas, mais conteúdos, mais informação, mais notícias, mais comentários, mais Rádio Essencial, uma rádio de palavra. Essencial entrevista com Edno Pimentel. É docente, economista e político. Atualmente está na Assembleia Nacional como deputado pelo Grupo Parlamentar da UNITA, no quadro da Frente Patriótica Unida, FPU, juntamente com o Para Já Servir Angola e também a UNITA. 68 anos de idade, espero estar certo, é desde 2021 o presidente do Bloco Democrático, partido registrado no Tribunal Constitucional a 20 de outubro de 2010. Que, no entanto, já leva mais de 3 décadas de ideologia política, isso desde a fundação da primeira plataforma em 1990. No caso, a plataforma que começou com a Associação Cívica de Angola e mais tarde evoluiu para a Frente para a Democracia. Muito boa tarde, Filomeno Vieira Lopes, seja bem-vindo ao espaço Essencial Entrevista da Rádio Essencial. Muito boa tarde, Edno Pimentel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Social e muito obrigado por me terem convidado para estar aqui consigo. Senti alguma hesitação enquanto eu fazia a sua apresentação? Terá escapado alguma coisa? Não escapou muita coisa, alguma coisa só gostaria de precisar. A primeira questão é relacionada com o facto de eu não ser deputado, eu não sou deputado. O Bloco Democrático, os seus membros que estão no grupo parlamentar da UNITA, renunciaram eles próprios ao Bloco Democrático, de acordo com a lei, para poderem estar aí na condição de independentes, não é? Quer eu, quer o secretário-geral, não fomos candidatos, estamos no partido, estamos a preservar o partido, nós fomos eleitos em 2021 e precisávamos de seguir uma linha de 4 anos, que é o tempo que nós temos que nos é dado pela nossa convenção. Portanto, era esta a correção e também, do ponto de vista, digamos, da minha participação política, ela vem de muito mais longe que 1990, não é? E 1975. Não, na verdade, referia-me, o dado de 1990 referia-me à plataforma, não é? A estrutura política que hoje dá corpo. Sim, nós em 89, exatamente 89. Pela primeira vez na história deste país, nós constituímos uma associação cívica, como sabe, naquela altura eram só cadeias de transmissão do MPLA, todas as associações, JMPLA, União de Escritores, UNT, etc., não havia nenhuma associação fora deste barco, e nós fizemos uma associação cívica com caráter político, democrático, direitos humanos, paz, cidadania, e imediatamente a seguir constituímos a Frente para a Democracia, não é? Pois bem. Desse ponto de vista, tudo bem. E é mesmo por aí que nós vamos começar. O Bloco Democrático, desde 2010, pelo menos esta data está correta? Absolutamente. Pois bem, costuma ser chamado de um partido dos intelectuais, dos académicos. Continua a ser esse o desenho ou já se está a pensar... ou já se pensou em ultrapassar esta fase para poder alargar ainda? Por acaso esta questão é uma questão recorrente e que eu vou ter que ser sincero, não é? Esta questão só existe porque os jornalistas angolanos são preguiçosos. Desde há muito que se diz isso, há muito podiam constatar. E então o convite que eu faço a todos os jornalistas é que constatem. Eu não vou responder aqui, acompanhem-nos na nossa atividade, conheçam a nossa atividade, as nossas sedes, vejam o movimento e tirem as vossas próprias conclusões. Mas pelo que nós podemos ver, grande parte da liderança política do Bloco Democrático é de facto uma liderança académica. Olhando para a estrutura principal, quer o presidente, vice-presidente e o secretário-geral são todos ligados à academia. Não que não houvesse nos outros partidos políticos, mas isso é muito mais claro no Bloco Democrático. Não, isto não é sequer lógico, sabe? Não é lógico, sabe porquê? Porque para se constituir um partido em Angola
é preciso muita gente. E com muita coincidência, todos da Universidade Católica. E nós nem sequer temos tantos intelectuais assim, a grande parte até das pessoas formadas, não estou a dizer que sejam intelectuais ou não, as pessoas formadas são pessoas que fazem parte da chamada intelectualidade orgânica, não é? E, portanto, a política do menu não lhes permite sequer estar nem na Frente para a Democracia, nem no Bloco Democrático. No entanto, se nós formos ver os órgãos do Bloco Democrático, não é isso que nós encontramos. Encontramos uma diversidade muito grande, encontramos até camponeses, encontramos pessoas diversas, até encontramos zungueiras nos órgãos de direção do Bloco Democrático. Que significa isto? Que vão ver. Vejam a lista, há uma lista que está publicada no Tribunal Supremo, investiguem um pouco. É isso que nós dissemos, porque há um partido que lança uma ideia e a partir daí, e com base neste quadro, não é? O presidente, vice-presidente... Mas compreende porque é que as pessoas fazem esta associação, não é? Não. Não compreende. Continuo a dizer que é preguiça dos seus jornalistas. Né? Acompanhem a nossa atividade. Desde o tempo da Frente para a Democracia, que nós temos uma militância muito diversificada, temos um tipo de luta e de combate que nos junta, digamos, as populações. Nós somos um partido de causas, não é? O partido que mais trabalhou, por exemplo, na questão das casas demolidas, etc. E naturalmente que isso também atrai. Isto também traz para o partido pessoas, enfim, simples e que não é isso. O nosso responsável no Zaire, por exemplo, ainda há bem pouco tempo, era um camponês. Nós, neste momento, temos na discussão da liderança também de Benguela, portanto, uma pessoa que está, uma mulher, não é? Que é uma boa militante e que está, digamos, não tem este padrão. Portanto, não é assim. Agora, é importante que os partidos tenham intelectuais e, sobretudo, pessoas livres, que tenham pensamento livre, não é? Porque um partido não pode ser, e no nosso caso, é bom que os partidos não sejam a reprodução daquilo que vimos no país, um país um pouco acéfalo, não é? Que não quer pensar nos problemas, que não quer aprofundar os problemas, não tem coragem para fazer isso. Portanto, não é isso o Bloco tem esses intelectuais, ainda bem, mas o Bloco não se restringe a isso. Pois bem, mas esta cefalia decorre de algum programa com este propósito ou é decorrente do próprio contexto? Não, decorre do facto de que os interesses, digamos, de certos grupos, nomeadamente o tipo de formação da elite, não é? Que nós temos neste país, não suscita, não motiva nem a liberdade de pensamento, nem que as pessoas vejam que o mérito é a forma pela qual se podem posicionar na sociedade. Há outros caminhos, há o tráfico de influência, a militância partidária, etc. E tudo isto, naturalmente, que desestimula que as pessoas estudem e aprofundem os problemas, porque não é daí que depende a sua vida. 2022, o Bloco Democrático não participou diretamente como partido político nas eleições. Ora, aí está. Não participou diretamente nas eleições, concorreu pela frente, no quadro da plataforma, não é? Da Frente Patriótica Muito bem. Unida, e já sabemos o que é que deve acontecer em 2027, não é? Para continuar então a existir. Como é que, enquanto presidente desta formação política, está a pensar? O que é que vai acontecer? Pronto, nós vamos naturalmente discutir o formato mais adequado para 2027. Cada partido tem naturalmente os seus limites. Como sabe, nós fomos para 2022 para ganhar. Felizmente ganhamos as eleições e isto significa que há uma vontade maioritária de mudança neste país. É um pouco controverso esse discurso que apresenta aqui. Para alguns, eventualmente, e é natural que seja controverso, é a minha convicção. E esta minha convicção tem tido indicadores posteriores. Um dos indicadores, vou-lhe já dizer, não é? O movimento social, com base na campanha que nós fizemos,
e também nas convicções das pessoas aumentou fortemente neste país, não é? Nós hoje notamos todo mundo em movimento, não é? Médicos, olha, agora temos a greve no setor judicial. Portanto, quer dizer, isto naturalmente mostra que as pessoas querem mudança, não é? Os níveis de aceitação da governação são extremamente baixos neste momento em Angola, e tivemos agora um exemplo muito claro das personalidades mais queridas neste país, né? Desde a personalidade do ano 2022 até inclusive a personalidade política, que é o da parte de Costa Júnior, todos aqueles que foram escolhidos pelo povo são pessoas claramente críticas, são pessoas que desejam a mudança para este país, é perfeitamente indubitável. Portanto, estou absolutamente convencido, e pelos dados também matemáticos que nós temos, da contagem paralela que fizemos, que isto realmente foi uma realidade. Portanto, não estamos muito preocupados com a chamada contagem, digamos, feita pelo Conselho Nacional Eleitoral e averbada pelo Tribunal Constitucional. Isto para nós não é o mais importante. O importante é que, de facto, estas eleições foram ganhas pela FPU porque nós queríamos, efetivamente, uma mudança neste país. A nossa percepção é que este modelo que o MPLA tem esgotou. Portanto, já nada oferece, e isto está a ser agora confirmado, digamos, com este novo período, cada vez coloca Angola numa situação extremamente crítica, não é? E que, portanto, para isso era necessário unir, não é? Que é algo que os angolanos apreciam. É preciso ter em vista que a desunião dos angolanos tem sido dramática para o nosso país, não é? Nós ascendemos a independência com partidos divididos, que não conseguiram ter uma articulação estratégica comum contra um inimigo visível, que era o colonialismo português, não é? E quando chegamos à independência estávamos divididos. E esta divisão foi-nos muito cara porque entramos numa guerra civil que dizimou muitos angolanos, matou muitos chefes de família, muita juventude, provocou a falta de coesão social no país e retirou vitamina para o país poder desenvolver-se. O discurso segundo o qual a Frente Patriótica, eu vou falar aqui de Frente Patriótica, não pelo menos a UNITA, não sou a UNITA, mas vou falar Frente Patriótica e a UNITA, de que venceu as eleições, foi dito primeiro por Adalberto Costa Júnior, que já esteve cá também no Essencial Entrevista, foi dito na semana passada por um outro membro da FPU. É uma convicção. Pois bem, agora diz o mesmo. Por que não... a Frente Patriótica não lutou até conseguir... Não, porque sabe que houve logo um golpe militar, imediatamente, não é? Portanto, toda a contestação que podia surgir em função da batota eleitoral e, portanto, retificar efetivamente a reposição da verdade, foi respondido com um argumento militar extremamente forte, para o qual o movimento social não estava preparado. E podia haver daí mais uma catástrofe, mais uma confusão, mais uma espécie de 27 de maio que depois nos colocava... Mas alguém naquela altura quereria trazer novamente um cenário de guerra para... O cenário foi feito. Onde é que estava? Vamos ser verdadeiros. Onde é que o Edno estava? Estava cá. Todas as cidades de Luanda, de Angola, foram militarizadas. E não foi um armamento qualquer, não é? Portanto, isto quando se coloca assim, não é, à espera de qualquer coisa... Isto é uma posição militar. Não há, é preciso perceber o fenómeno de 2022. Não há aqui meramente uma fraude eleitoral, não é? Há também um golpe frio do ponto de vista militar, não é? Porque as Forças Armadas saíram, e sabe muito bem, e aliás viu isto em 1992, que qualquer perturbação que haja nas eleições é um problema de segurança pública. Problema de segurança pública com a polícia. Não tem a ver com militares. E nós tivemos militares na rua, tivemos espanhardos, tivemos meio uma técnica impressionante para intimidar todo este povo. Portanto, foi um golpe que existiu neste Por aquela altura país. não havia nada a fazer senão cruzar os braços e assistir então aos resultados ditados quer pela CNE, quer também... Evitou-se porque havia predisposição, sobretudo da juventude, de repor as coisas, não é? Mas isso ia ter uma resposta catastrófica.
não é? E tivemos que ponderar isso naturalmente. Agora, os esforços foram feitos do ponto de vista jurídico, não é? Como sabe, foi entregue ao Tribunal Constitucional reclamações copiosas sobre isto. O Tribunal foi desafiado a apresentar e fazer a comparação de datas, fugiu a tudo isso e utilizou toda a guarda militar que tinha, porque é preciso dizer o seguinte: quando os órgãos civis falam deturpando, digamos, a verdade, fazem-no porque estão protegidos militarmente, não é? Estão à vontade para fazer isso. E foi isto que aconteceu. Portanto, naturalmente que nós prevenimos o poder político e dissemos, se a vontade do eleitorado é esta, e se vocês não têm resposta para as situações, a situação de Angola vai piorar. E é o que estamos a ver. Acredita que Angola vai continuar a realizar eleições? Acredita que o cenário possa repetir-se no próximo pleito? Sim, a tendência é sempre essa, né? Nós agora temos um tempo e temos que agir neste tempo com qualidade. E a ação neste tempo com qualidade é naturalmente no sentido de termos algumas conquistas democráticas que nos permitam que haja uma abertura que permita que as eleições não caminhem da mesma forma, não é? Portanto, esse esforço vai ser feito e também o esforço de reforçar a própria sociedade civil para estar mais capaz de contrariar, digamos, qualquer batota eleitoral. Portanto, nós vamos fazer esse esforço. Dentro desse esforço, do ponto de vista tático, existe também a necessidade de eleições autárquicas, porque eleições autárquicas podem permitir maior equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder pode também fazer dissuadir que hajam mais manobras nas eleições gerais. Portanto, estamos com um programa nesta base. A Frente Patriótica valeu a pena? Eu acho que já disse tudo. Valeu a pena, e quando se diz que valeu a pena, naturalmente nós não estamos a ver do ponto de vista de ganhos políticos particulares. Naturalmente o Bloco Democrático passou a ter 5 deputados no Parlamento, via Grupo Parlamentar da UNITA, mas o mais importante não é isto. O mais importante é toda a movimentação popular em torno deste objetivo. O mais importante foi a esperança que os angolanos visualizaram naquela altura e estavam efetivamente, não é, a ir buscar forças para retomar o país através do novo rumo. Nós sentimos isso no dia a dia, sentimos isso nas pessoas, não é? E, portanto, mostramos que é possível o país mudar e só por isso valeu a pena. A presença de um partido político no Parlamento resulta daquilo que vai conseguir ou consegue durante as eleições, pelo menos mais de 0,5% dos votos. O Bloco Democrático acredita que conseguirá ter votos suficientes para se manter presente no Parlamento, para não ser extinto nas próximas eleições? O Bloco Democrático foi extinto administrativamente. Ou melhor, extinto não diria. A FPD foi extinta administrativamente, exatamente, que precede o Bloco Democrático. E o Bloco Democrático, digamos, foi impedido de concorrer também de maneira administrativa. E, digamos, embora este ato administrativo vem na decorrência de outros atos extremamente truculentos. Em 2012, nós tínhamos um ascender do movimento social, sobretudo do ponto de vista da juventude, fazia muitas manifestações, e lembra-se que mesmo em março deste ano, eu, como secretário-geral do Bloco Democrático, fui violentamente agredido, quase que morri, não é? Era praticamente um homicídio premeditado, não é? Escapei por pouco. Portanto, e isto vem da decorrência de outros atos contra dirigentes do Bloco Democrático. O nosso colega, o Vítor Pereira, também sofreu agressões terríveis, não é? E também as dificuldades de trabalho político que existiram naquela altura, porque éramos muito visados, uma vez que era um partido que esteve sempre ao lado do movimento social e sobretudo ao lado da juventude, participava nas manifestações, etc. Então, administrativamente fomos impedidos de concorrer.
da mesma forma como o para já, que tem todas as condições para ser legalizado, também tem sido impedido de ser legalizado. Portanto, mas agora foi um ato administrativo. Parece mais confiante, que desta vez não se sabe ainda como. Foi questionar aqui. Eu espero que as instituições tomem juízo e que recuem relativamente a isto, quer dizer, nós não podemos, numa altura dessas, e inclusive grande parte dos dirigentes do para já são deputados, não é? Ainda estarmos com esse tipo de ronha, que é uma intervenção política extremamente grande no aparelho judicial, não é? Esperemos que as coisas aconteçam, digamos, pelo melhor. Mas, portanto, foi aí, e devo dizer que em 2008, quando a Frente para a Democracia concorreu sozinha, nas legislativas, porque não houve condições de fazer a unidade, eu devo dizer que sempre, em todos os atos eleitorais, tentamos sempre a unidade com os outros partidos, porque percebemos que estamos perante um muro, uma barreira muito forte, em que a unidade é praticamente imprescindível. Nós tínhamos, a meio da contagem, 5 deputados. A meio da contagem, não é? Nessa altura, quem estava no escrutínio eram os membros do MPLA, inclusive o Presidente da República, José Eduardo Santos. Os mandatários, e o nosso mandatário era o Dr. Justino Pinto de Andrade, não era membro da Frente para a Democracia, mas aceitou ser o nosso mandatário, estavam todos eles numa sala a ver televisão, aquilo que nós também estávamos a ver em casa, nas nossas casas. Portanto, não estavam no verdadeiro centro de escrutínio, ali onde chegavam os faxes e onde se fazia a contagem. Quem lá estava era o Presidente José Eduardo Santos. E quando alguém, escrutinador, disse, olha, a FPD já vai com 5 deputados. O Presidente da República, segundo testemunhas lá, disseram, olha, eu já disse, este partido é para ir para o lixo. E foi assim, nem 0,5% tivemos. Portanto, isto depende da vontade política, não é? Se não há avanços democráticos, não é? Se não temos órgãos como uma CNE, sem maioria do MPLA, um Tribunal Constitucional sem maioria do MPLA e de pessoas, digamos, que não olham meramente para a sua honra, digamos, também para as leis, etc., nós vamos sempre ter esse tipo de situações. E para calcular esta situação? Só, digamos, o crescendo do movimento social. É a única forma de travar isto. E é aquilo que o regime tenta sempre limitar, digamos, a capacidade de compreensão das pessoas destes fenómenos e a possibilidade delas se rebelarem quando injustiças dessa natureza acontecem. Portanto, o que nós temos que fazer neste momento, e estou aqui muito claramente a desbravar a nossa tática, já estou a dar até argumentos ao meu adversário que nos considera inimigos, não é? Quando nós aceitamos estar no jogo democrático, não é? E já lhes estou a dizer que a questão agora é mesmo esta, é o crescendo de consciência social que pode impedir que esse tipo de situações aconteçam. E é isso que faz temer o regime, é que esta FPU criou esse conjunto de condições, as pessoas estão a ter, digamos, melhor conhecimento dos problemas políticos. Veja como é que, no caso, quando se pretendeu afastar o Adalberto da Costa Júnior da liderança da UNITA, veja a reação popular que existiu e fez recuar, efetivamente, o regime. Portanto, só com intervenção social, portanto, o Bloco Democrático será sempre pequeno para conseguir solucionar um problema desta natureza, mas confiamos que o povo angolano cada vez mais percebe que também o Bloco Democrático é uma força incontornável no desenvolvimento da democracia nesse país, está a lutar para que haja democracia de facto, porque no nosso entendimento não existe democracia em Angola, e portanto, com certeza que estará connosco nesta batalha para que possamos ser viabilizados para concorrer para as eleições. Mas o nosso grande interesse, nós somos um partido de causas, não é? E a vida política não se restringe meramente, digamos, a concorrer às eleições, não é? No nosso caso particular, se quiser ter alguma intervenção mais direta, e inclusive no que a tomada de decisões diz respeito, passaria por aí necessariamente.
Paradoxalmente, e a opinião pública, até os seus jornalistas concordaram bastante nisso, por exemplo, entre 2011 e 2017, não é? Os partidos políticos parlamentares não tiveram uma ação tão relevante como teve, por exemplo, o Bloco Democrático nas lutas sociais, nos posicionamentos políticos, etc. Portanto, nós vemos que há partidos que estão no Parlamento, pronunciam-se lá, não se pronunciam cá fora não ajudam a organização do movimento social. Atenção, isto é muito importante, isto é um trabalho não visível. Isto é um trabalho também que os seus jornalistas não andam atrás disso, naturalmente, e todos nós compreendemos isso. Mas é preciso organizar o movimento social. É preciso estar lá com as pessoas. E é isso que o Bloco também faz. É uma coisa que não aparece naturalmente na comunicação social, muito menos na TPA ou assim. Depois, mesmo assim, também tivemos, sem dúvida, e nisso todo o mérito, porque isto faz parte da construção da democracia. Sem pluralismo de imprensa, do nosso ponto de vista, não há democracia. Não é? A imprensa é um elemento fundamental, fulcral. E é por isso que a nossa democracia também é limitada. Não é? Nós temos órgãos públicos que não fazem, naturalmente, o seu papel, e isto limita muito. As poucas intervenções que também nós conseguimos ter nos meios de comunicação social tiveram, digamos, muito respaldo também social, e é por isso que também não aparecemos lá. Não é? Eu, desde que sou presidente do Bloco Democrático. Mas por que nunca... que se ri? Não se sente presidente do Bloco Democrático? Não, eu nunca fui convidado, como é essencial, me convida, é a segunda vez que me convida. Terceira vez. A terceira vez, pois, mas a televisão, por exemplo, a Zimbo e a TP já me convidaram. Repara o seguinte, mesmo antes de eu ser, quando houve aquela manobra do Presidente da República dizer que abria, etc., até quase que tive o estatuto de um convidado permanente da televisão pública de Angola, mas bastaram 3 programas para verem que isto não era muito bom. Chegava para dizer, olha, o Presidente da República quer abrir, mas agora ele abre, mas depois os outros ganham influência política pelo conjunto e pela qualidade das suas intervenções, isto não dá. E pronto, e fecharam aquilo. Na Zimbo, etc., convidam-me em condição, mais na condição, ou convidavam-me, não é? Na condição de economista, na condição de político. Eu que tinha que forçar, eu também faço política, olha que eu estou... Isto é perfeitamente anacrónico, isto não existe em país nenhum que seja um país democrático, não é? Nós temos acesso à televisão portuguesa e todos os dias os líderes políticos falam sobre os grandes acontecimentos nacionais, não é? É isto que depois vai promover as escolhas dos cidadãos, a palavra e a prática. Eu preciso fazer essa pergunta e espero que responda de forma direta. Fala da necessidade de intervenção popular. É preciso que a população, o povo angolano, ajude esta mudança de consciência conducente a uma alteração também do quadro político angolano. Este apoio que espera, este apoio popular que espera, passa também vai passar, aliás, pela formação, eventualmente, de uma coligação junto da UNITA? Passaria por aí? O Bloco Democrático iria juntar-se à UNITA para formar uma coligação e assim ser mais forte, ao contrário, por exemplo, da FPU? O que eu digo é que se todos os partidos políticos trabalharem no sentido do empoderamento das populações, fortalecer a sociedade civil, isto é bom para o processo democrático. Mas passa pela criação, idealiza a criação, juntar-se à UNITA em forma de coligação? Não, nós neste momento já estamos. Neste momento temos, por exemplo, um grupo parlamentar que é um grupo parlamentar da UNITA, mas que inclui outras forças políticas. Mas do ponto de vista legislativo, sim, e este grupo parlamentar, uma das suas formas de agir é, perante um projeto de lei, por exemplo, é ir contactar as populações, é discutir esses projetos com as populações. O que é que isto faz? Isto é pondera as populações. Não é? Isto chama também a atenção para as populações, elas se reunirem, se organizarem e responderem também aos problemas. O Bloco Democrático vai coligar-se à UNITA? Nós estamos... Não estou a perceber a sua pergunta. Em 2027 é isso? Exatamente. Nós queremos uma coligação, queremos manter esta FPU, isto sem dúvida. Só que a forma que tem que ser, o que temos dito, tem que ser em coligação formal. Exatamente, não é? Pronto, era por aí. É isto, porque as leis assim determinam neste momento.
não é? A menos que as leis sofram alguma alteração, podemos ver outros esquemas, mas nós pensamos, o Bloco Democrático está preparado para tudo, com certeza, não é? Está preparado para concorrer sozinho, mas sempre, e aquilo que nós temos dito, numa plataforma com outros. Porquê? Nós temos um país que precisamos de reunir muitas vontades. Isto é incontornável, não é? Olha o fracasso que foi a nossa governação até agora com um partido a governar. Se alguém for para o poder com um partido para tentar governar, não vai conseguir. Porquê? Porque não vai ter forças sociais suficientes para dar resposta aos problemas. Nós temos que ter atenção deste ponto de vista, porque a nossa situação tem problemas nacionais não resolvidos, tem problemas da democracia por institucionalizar. Isto é um grande esforço, é um esforço enormíssimo, muito grande mesmo. E, portanto, ele tem que contar com várias forças políticas e tem que ser capaz de arrastar até outros setores, digamos, dentro de outras forças políticas, que será a oposição no futuro, arrastar setores extremamente amplos. Olha o que está a acontecer hoje na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, o país GC juntou-se a 19 partidos, fez uma ampla coligação. Ganhou as eleições de maioria absoluta, mas mesmo assim, por causa da natureza dos problemas, fez acordos com 2 partidos, o Partido dos Trabalhadores Guineenses e o PRS, e com o PRS, para ampliar a sua base de apoio, porque há problemas nacionais que têm que ser resolvidos. Por exemplo, um dos problemas nacionais é a Constituição. A Constituição, mesmo no Parlamento, precisa de 2/3. Se não existe uma capacidade ampla e flexível, no sentido de fazer uma coligação muito grande que represente isso, você não vai alterar a Constituição. Isto quer dizer que, no caso concreto do nosso país, que temos problemas nacionais muito grandes por resolver, nós nunca chegamos aqui a um acordo sobre como é que devíamos organizar este país, não é? Com vários povos, com vários reinados, não é? E com os problemas democráticos também que temos que resolver, temos que institucionalizar a democracia, não é? Precisamos de muitas forças, precisa-se de muita gente e, portanto, é bom que, apesar de existirem diferenciações, porque os partidos representam grupos específicos na sociedade, também tem que haver uma dinâmica de unidade para vencer os grandes problemas que nós temos. Veria isso acontecer em Angola? O MPLA, por exemplo, chamar os outros partidos para se juntar e apoiar na governação? Então, já teve várias oportunidades e nunca fez. E sempre que tentou fazer foi uma espécie de fake. Mas por que acha que isso não acontece? Eu não tenho que... Qual é a leitura que faz? É político? É economista? É académico? Isto tem sido a prática, portanto é uma evidência, não é? Agora, porquê que o MPLA não chega até aí? Porque é um partido que ainda tem ideias de poder exclusivo, não é? É um grupo... o grupo que manobra tudo isto, etc., é um grupo minoritário no contexto nacional, mas é um grupo ambicioso, um grupo que tem que ter poder, gosta de ter status, tem uma direção de exclusividade. E isto faz com que o MPLA não tenha pensamento nacional, e é isso que é o grande bloqueio neste momento para a democratização do país. Não é? Porque se você pensa que você é que é o exclusivo, você é que sabe tudo, você é que tem que ter tudo, não é? Os bancos, as empresas, etc. Não é? O que o MPLA fez até agora foi fingir estar com os outros, mas tem o poder real de tudo. Tem o poder real de tudo, não é? E, portanto, não está disposto a largar. Toda a luta política tem que ser no sentido de desmantelar este poder. Não há outra hipótese. Mas vê inglória essa luta que os angolanos vêm fazendo para alterar o quadro político? Não, vamos acumular, é uma questão de acumulação de forças, não é? Digamos que há Estados que são maus Estados, e nós aqui não sei se chegamos até a ser um Estado, como deve, na verdadeira acessão da palavra, ou se é só uma terra e um território com um conjunto de pessoas que são os donos disso tudo, não é? Portanto, há Estados que, no caso do MPLA, há esta ideia de ser um Estado exclusivo, dirigido por uma minoria
digamos, de pessoas, não é? Não há uma consciência patriótica. E isto já vem do passado, não é? No passado também não houve essa consciência patriótica e é por isso que não houve a possibilidade de fazer unidade nacional. E que agora isto persiste. Portanto, mas repare, há momentos em que as populações caem na demagogia dos poderes instituídos e, entre aspas, aceitam esse tipo de situações. O que é que tem existido em Angola? Tem havido um crescendo de consciência. E hoje, este Estado já não é um Estado aceite pelos angolanos, mas é imposto pelos angolanos através da batota eleitoral. Pois bem, ouvindo da Rádio Essencial, estamos a falar hoje com Filomeno Vieira Lopes, que é presidente do Bloco Democrático, é académico, é político também. Neste momento, o seu partido está no Parlamento por via da Frente Patriótica Unida, que está a ser representado no Parlamento pela UNITA, é então o nosso convidado de hoje. Nas eleições passadas, tinha convidado Abel Chivuco para concorrer como cabeça de lista pelo Bloco Democrático? Bom, antes de nós constituirmos a FPU, houve tentativas de unidade entre o Para Já e o Bloco. E nestas negociações o Bloco estava de acordo que o Abel Chivuco fosse o candidato às eleições do grupo que iria sair daquela aliança. Mas porquê? Porquê que não iria concorrer o Dr. Filomeno Vieira Lopes? Não acredita que tenha pujança para... Não, achamos que ele estaria em melhores condições, não é? E em política é assim, o que nos interessa a nós é o desenvolvimento das coisas, não é? Digamos, a nossa posição pessoal, não é? E no contexto o Abel estaria melhor colocado para esta posição. Pelo menos é dado assento aqui que em 2027 não vai fazer oposição à UNITA. O que nós desejamos é isso, é que a FPU continue, e eu tenho dito em duas vertentes, ou como uma coligação formal, ou como uma plataforma. Não é? Uma plataforma, o que é que significa? Significa que, mesmo que as forças concorram de maneira independente, estão articuladas num pensamento e que, no pós-eleições, estão suficientemente capazes para se interrelacionarem e darem estabilidade política ao país. Pois bem, falava aqui instantes sobre a governação e eu posso fazer uma ligação aqui com a situação política e económica do país. Aliás, já falou um bocadinho sobre a situação política do país. É um país, Angola neste momento é um país politicamente estável, que possa atrair investimento, que possa atrair pessoas estrangeiras, digo, para cá virem viver. Como é que olha para isso? Do ponto de vista político, há liberdade, não há liberdade? Não é um país politicamente estável, porque do ponto de vista interno nós temos falhado na transição democrática. Nós não conseguimos ainda a transição democrática. A transição democrática implica que haja descentralização do poder. Essa descentralização não é feita porque nós não temos autarquias até este momento, é um sinal muito claro. Não há uma distribuição de riqueza digamos, pelos angolanos, é um grupo que apanha tudo de maneira exclusiva. Mas quando fala de distribuição de riqueza, peço desculpas por interromper, quando fala de distribuição equitativa da riqueza, como é que seria feita esta distribuição? Não, o que eu estou a dizer é que não há uma estrutura de oportunidades igual para todos, não é? Porque nós, em Angola, por causa do déficit democrático, nós ainda temos um militante que é mais importante que o cidadão. E, portanto, os direitos das pessoas, dos indivíduos, fazem-se mais na base do facto de as pessoas serem militantes e não na base da pessoa ser um cidadão. E, portanto, em condições iguais, pode concorrer quer para os postos de administração, quer também para a economia. Não se avaliam as competências e o mérito. Para os financiamentos, não é?
Eu estive no Cuma ainda recentemente e é um drama. Aquelas cooperativas que não têm direção de pessoas do MPLA são discriminadas. O MPLA nisto é muito claro e diz isso para todo mundo ouvir, só quem não quer ouvir, nós estamos a dirigir o país, nós é que temos que ter as coisas, nós é que temos que ter o poder económico. E, portanto, isto só por si, naturalmente, cria uma profunda instabilidade. Qualquer relação externa que, digamos, que venha para Angola, com certeza que tem que contar com isto. Não é? Agora, é evidente que os operadores externos, muitos deles também jogam no facto de que se Angola tem uma ditadura suficientemente capaz de impedir que as pessoas protestem contra esse tipo de coisas, eles entendem que isto é estabilidade. É preciso ver que os conceitos de estabilidade não são os mesmos. Agora, um outro aspecto que mostra a instabilidade disto é que nós temos uma superestrutura, e quando falo em superestrutura estou a falar do poder dos órgãos que dirigem o poder de Estado, a Assembleia Nacional, o Governo, etc., que já não é aceito pela estrutura social, pela sociedade. A sociedade, quando nós estamos a dizer que os níveis de aceitação desta governação são extremamente baixos, não chegam a 40%, isto significa que há um desequilíbrio, há uma instabilidade. Esta falta de aceitação cria desconforto no próprio partido e até de alguma forma interfere na forma de governar? Sim, cria desconforto e obriga também este partido a usar métodos extremamente repressivos, não é? Extremamente repressivos. Você neste país, o Edno, pode verificar que é um país com um elevado índice de corrupção. Portanto, isto também é um fator de instabilidade muito grande. Mesmo mesmo na atual governação? Sim. E sobretudo, nós notamos que a estabilidade democrática dá-se pela independência dos vários poderes. E neste momento em Angola não existe esta independência de vários poderes. Nós temos um Presidente da República que interfere, digamos, em todos os poderes, no Poder Judicial, na Assembleia da República, que tem poucos poderes e por isso o seu nível de produção é extremamente baixo, não é? E portanto isto não dá estabilidade. Há, digamos, há uma paz, entre aspas, que é, digamos, proporcionada pelo índice de repressão e a capacidade de repressão que existe neste país. E quando se fala em repressão, nós não estamos só a falar em chicote, estamos a falar na forma como as pessoas são condicionadas, não é? Para poderem exercer a sua liberdade. Estamos a falar na fraca liberdade de expressão. Nós estamos num país que só tem um órgão público, um órgão de imprensa diário, não é por acaso que isto acontece assim, não é por acaso que praticamente todas as televisões são do Estado. Mas nem sempre foi assim. Mas é assim, estamos a falar do tempo de hoje, não é? Foi aí que me perguntou. Sim. Não é? E portanto, e antes de ser assim, também era assim, ou seja, que os privados que detinham, afinal era do Estado, e por isso é que o Estado ficou com esses meios todos, não é? Fazia parte de uma estratégia extremamente sofisticada e que agora o atual poder acabou por mostrar que afinal de contas era tudo Estado, não é? Portanto, estamos com um país com estas características. Isto é um país instável, ou seja, se acrescentamos a isso os níveis de pobreza, se acrescentarmos a isso o nível de desemprego, então nós podemos considerar que estamos numa situação em que, como se diz na gíria, qualquer gota d'água pode fazer verter o copo. Esta paz que e qualquer faísca verdade, pode incendiar a pradaria. Como diz, essa paz que coloca entre aspas que se vive no país pode ser traduzida em medo. Sim, e o medo é uma componente fundamental deste regime. E isto também mostra que não há democracia no país. Quando há democracia, as pessoas não têm medo.
E as pessoas não têm medo, sobretudo porque, ao praticarem um ato de justiça, sabem que este ato vai ter o fim, não é? E que quando são injustiçadas têm um poder judicial suficientemente forte, robusto, que lhes permite ir buscar a verdade, não é? E isto não se passa em Angola. Esta segurança não existe, não é? Não existe a segurança de que se uma instituição pública me está a corromper ou me força a corrupção, não é? Eu denunciar essa instituição e estar seguro. Não há de facto esta segurança. Portanto, há muito medo neste país e o medo tem sido uma força de apoio ao atual sistema e de consolidação do Estado em que nós nos encontramos. Uma das bandeiras levantadas por João Lourenço, isso no início ainda do primeiro mandato, aliás, na campanha eleitoral, foi o combate à corrupção. Entretanto, o doutor Filomeno insistentemente fala aqui que ainda existe corrupção. De que forma é que se pode sentir a existência de corrupção ainda, mesmo no quadro deste combate que o Presidente da República está a levar a cabo? Não, nós temos visto e temos visto diariamente daquilo que sai, de que pessoas deste tempo e atos que são realizados neste tempo, no mandato de João Lourenço, têm sido, digamos, autuadas, o que significa que a corrupção continua. Todos nós temos contactos diários com a corrupção, em todos os... nos atos de administração pública, para ter uma carta de condução, para ter um bilhete de identidade, e portanto todos nós conhecemos isso e sabemos como é que isto funciona. Em termos de alta corrupção, ela também continua. O que tem existido neste país é uma deslocalização da riqueza de um grupo anterior, não é? E agora para um novo grupo. E é preciso Pode dar exemplo? É preciso dizer, tantos exemplos. Portanto, nós neste momento... Está a dizer que havia ricos numa altura, não é? Que hoje as empresas saem, por exemplo, de um grupo, 3As, vão para outro grupo. Não é só isso, portanto, havia pessoas, grupos que eram favorecidos. Neste momento o Grupo Carrinho é um grupo favorecido, todos sabem, o Matapalo também, não é? E sabemos que o Presidente da República é useiro e useiro naquilo que se diz indiretamente fazer concursos e diretamente poder... Mas as adjudicações diretas no quadro da contratação pública é uma prerrogativa que acaba ao Presidente da República. Mas tem limites, e também na forma... Os limites são limites quantitativos e qualitativos, e ele tem superado isso. Por exemplo... há certos concursos, ou melhor, certas propostas que são apresentadas e que se diz que por limites materiais o Presidente da República homologa. Não, esses limites materiais não são limites quaisquer, não é? E há muitas homologações que ele tem feito que não seguem esses limites legais, não é? E é por isso também que nós vamos, e amanhã vocês vão testemunhar, vamos iniciar o processo de destituição do Presidente da República com base nisso. Uma das questões fundamentais... Está a adiantar-se aqui nas minhas questões. Eu iria falar sobre a destituição um pouco mais lá para a frente. Mas... Esta é uma das questões fundamentais, não é? Porque quando formos analisar os processos, vamos encontrar que os pretextos que se utilizam para fazer essa contratação direta não são legais. Pois bem, uma outra questão tem que ver com E agora, mas eu gostava de lhe referir uma coisa sobre a corrupção, que é o seguinte, o ataque à corrupção tem que ser um ataque sistémico, portanto, não basta pegar na PGR e andar atrás das pessoas, é preciso fortalecer a sociedade e é preciso colocar a administração sob controle da sociedade. E estas formas de colocar a administração sob controle da sociedade não existem no nosso país. Não é? Nós não temos órgãos independentes suficientemente ou instituídos para poderem fazer análises próprias, independentes sobre a Constituição, como há em qualquer país do mundo, e ainda por cima, até hoje não houve a coragem de instituir a alta autoridade contra a corrupção. Portanto, quer dizer, e é outro déficit também que existe
na prática governativa, que é fazer leis que depois não são implementadas, ou fazer leis que não são regulamentadas, e que depois tinha aí um pretexto para que as coisas não aconteçam da melhor maneira. Portanto, o combate à corrupção é um combate sistémico, não se pode limitar à PGR, mas o facto de termos um déficit democrático muito grande, o facto de não querermos ser controlados pelas populações, o facto de não querermos jogar transparência neste processo, faz efetivamente com que este combate à corrupção seja um combate meramente teórico e que na prática se tem soldado nessa deslocalização de riqueza das mãos de uns para as mãos de outros. O Estado poderá dentro do MPLA. Eventualmente, no futuro em que o MPLA não esteja no poder, acredita que haverá problemas por causa dessa transferência que se fazem dos ativos de um grupo, como disse aqui, para outros grupos? Haverá possibilidade de conflito que poderão onerar o Estado? Não, numa nova conjuntura tem que se retificar esse tipo de coisas, não é? E, portanto, vai ser importante. Não é esta recuperação de ativos em relação ao Estado, é que, naturalmente, que ao fazer-se isso, há um conjunto de violações, nomeadamente violações fiscais, não é? E estas violações têm que ser postas na ordem, não é? E com isto vamos a fortalecer o Estado. E precisamos de criar processos de integridade na administração pública para que efetivamente as coisas possam andar como deve ser, não é? Nós também temos outra limitação. A nossa limitação é que o Presidente da República constitucionalmente tem muitos poderes e acaba por fazer com que a administração não exerça, digamos, o seu papel como deve exercer. Há muitos atos que vêm do Presidente da República, que num país normal são atos de administração, e a administração tem que seguir a lei, tem que seguir normas, tem que seguir procedimentos, e aí limitaríamos grandemente a corrupção. Mas isto como não existe, tudo depende meramente de uma pessoa, ou às vezes delega poder a outras pessoas que também cometem esses atos de ordens superiores, e é por isso que a corrupção tem dificuldades em ser eliminada em Angola. O país está a atravessar uma crise económico-financeira bastante acentuada, aliás, o próprio governo já admitiu isso mesmo. Onde é que acha que partiu este problema? Como é que começou este problema? Onde é que terá falhado? Bom, isto tudo começou no modelo económico que Angola seguiu, numa grande concentração em empresas monopolistas, sem sequer ter esta capacidade, digamos, de gerir, digamos, estas empresas. Isto continuou no facto de Angola nunca ter percebido, a governação nunca percebeu as suas próprias opções económicas, nomeadamente apostou em fazer uma economia baseada no setor petrolífero, uma economia em que rolava bastante dinheiro e com isso organizou uma economia de import-export. Portanto, exporta, tem dinheiro e importa, não é? Naturalmente que isto fez com que Angola não tomasse em consideração que, estando numa economia petrolífera, por exemplo, há uma oscilação constante de preços, há uma volatilidade muito grande de preços, e que se hoje estamos bem, amanhã estamos mal. E este país que uma das formas demagógicas de governação foi dar a ilusão às pessoas que tinham boas vidas e, portanto, um cidadão... Como é que se cria essa ilusão? Por exemplo, um cidadão que consiga algum dinheiro, pode sair, leva 15 mil dólares, digamos, para fora, não é? Também ser um estado de providência que cria várias oportunidades a muitos cidadãos de terem acesso a divisas, de terem acesso a produtos de maneira graciosa. Um país que, por exemplo, isto aqui é uma espécie de carrocracia, não é? Distribuir carros a meio mundo, portanto cria-se assim uma ilusão de que nós temos, porque investiu-se muito não. Houve uma opção pelo consumo imediato, né? Fez-se aqui uma sociedade em que, ao invés de se investir na economia para criar serviços, empregos, etc., não é?
o que se fazia era gastar dinheiro naquilo que são as despesas correntes. Ora, as despesas correntes, portanto, acabam. O Edno compra uma camisa, dois anos depois a camisa já está estragada, não é um investimento, é um custo. Não é? E nós jogamos muito nisso para criar a ilusão de que tínhamos acesso, digamos, a muitos produtos e criar uma mentalidade a nível social de que as coisas iam bem e isto era um bónus, digamos, para a governação do governo. Portanto, esse país investiu pouco e quando investiu também investiu mal. Teve uma política económica que não contou com esta questão petrolífera de o petróleo, depois, porque isto depois tem consequências também na chamada valorização ou desvalorização da moeda. Nós tivemos um período aqui em Angola em que tínhamos uma taxa de câmbio fixa, independentemente de se o petróleo subisse ou descesse, e isto fez com que Angola não fosse capaz de instalar a indústria, porque ficava mais caro produzir em Angola do que importar lá fora. Esta propensão por uma economia de export-export é a propensão de uma economia rentista, não é? Que permite muitas comissões e permite enriquecer pessoalmente, digamos, muitas pessoas que são titulares de cargos públicos. Se formos em matéria de economia política de poder, que é a maneira como nós organizamos a economia para conseguir dar poder a certos setores, o que nós concluímos é que a economia esteve ao serviço da construção, digamos, de uma elite que até 1992 não detinha propriedade, mas se apropriava bastante bem da riqueza do país, através de um sistema que era um sistema de castas que condicionou todo o desenvolvimento também deste país, sobretudo a administração. Você sabe que naquela altura as categorias profissionais quase que eram dirigente, responsável, técnico superior, etc. E cada um comia em função do seu estatuto, da sua casta. Quem era dirigente tinha acesso a tudo, podia não ter grandes propriedades, eram umas propriedades agrícolas, etc., mas tinha acesso a tudo, né? A produtos industrializados, a viagens lá fora, etc. O responsável também, um pouco menos. Quem é que eram os dirigentes, os generais, os membros do Comitê Central, etc. Então, tudo isto condicionou o desenvolvimento social deste país. E, paradoxalmente, aqueles para quem se dizia que era o regime, o chamado proletariado, estava, digamos, na escala do fim. No fim nós tínhamos operários e depois os camponeses. Estes, no sistema de castas, não levavam praticamente nada. E, portanto, sabe que isto não motiva, efetivamente, as pessoas para o trabalho. Nós, naquele tempo, tivemos situações em que o mercado interno sofreu bastante. Nós não tínhamos um comércio adequado porque tínhamos o comércio todo nacionalizado, não é? E depois surgiram muitos mercados paralelos porque era insustentável que todo esse comércio interno e externo fosse organizado pelo Estado. Então as coisas começaram assim, continuaram depois pior. Porquê? Porque na liberalização económica houve uma liberalização a favor de um grupo minoritário. Portanto, não houve aquela abertura em que pudéssemos ver o Edno tem um projeto, quer concorrer, vai ao mercado financeiro e vai buscar dinheiro porque tem boas ideias e mostrou que vai ter capacidade de repor o financiamento que foi dado. Que não, isto não é assim. Agora, se o Edno fosse com bilhete de um membro do Comitê Central, isto sim, não é? E depois, pronto, podia também não pagar, não é? Como... aliás, nos períodos eleitorais também acontece, né? Muitos camponeses nessa altura conseguem ter algum dinheiro sem pagamento. Então as opções económicas foram muito mal feitas e a preocupação foi construir uma elite. Espero que me possa corrigir. Nos últimos 3, 4 anos o barril de petróleo mantém-se quase que estável, acima pelo menos daquilo que está previsto que tem como referência o Orçamento Geral do Estado, o que garante algum excedente.
Este dinheiro, como é que olha que está a ser utilizado ou tem sido utilizado? Pois é, outro problema que depende também do nosso sistema. No nosso sistema, tudo fica concentrado no Presidente da República, não é? E isto é extremamente grave, não é? Não direi este ano, mas nos anos passados, nós tivemos sempre o petróleo acima do preço orçamentado, porque o Orçamento Geral do Estado tem uma variável importante, que é o preço do barril de petróleo, porque tudo quase depende do petróleo, e, portanto, é por aí que nós vamos ver que receitas é que vêm e que despesas seremos capazes de fazer. O que é que acontece? Todo esse excesso fica na mão do Presidente da República e ele decide como entender, não é? Decide como entender, e, portanto, não tem limites, o Parlamento nem sequer, digamos, vê isso, quando o que nós tínhamos que fazer era estes aumentos que existem, ou já deveriam estar reservados, não é, via Orçamento Geral do Estado, por decisão da Assembleia Nacional, para certas rubricas que nós achamos que deviam ser reforçadas, ou então se devia fazer uma revisão do Orçamento Geral do Estado. Neste momento está a existir, inclusive, a situação contrária, não é? Sim, há o congelamento de alguns projetos por conta mesmo da falta de dinheiro. Projetos e custos, etc., porque, entretanto, fizeram-se os cálculos mal, mas que isso também deveria obedecer, digamos, a uma revisão do orçamento. E, arbitrariamente, o governo está a fazer cortes aqui e acolá, não é? Porque quando nós falamos numa inversão do orçamento, o orçamento tinha um superávit, foi apresentado como um superávit, e neste momento, pelas contas do próprio ministro ou da ministra das Finanças, poderá ter um déficit, não é? Isto tem muitas implicações, não é? No bolso do cidadão, sobretudo. Não só no bolso do cidadão, portanto, há cortes que vão ser feitos, e, portanto, esses cortes são arbitrários, tinham que ir à Assembleia Nacional, vai ter reflexos na taxa de câmbio, por exemplo, né? Reflexos profundos, porque depois... O Kwanza vai desvalorizar ainda mais. Vai ter um reflexo na procura de financiamentos para tentar cobrir este déficit e, portanto, mais endividamento externo. Portanto, é todo um conjunto de reflexos que tinha que ser num país transparente e num país que respeitasse as instituições democráticas e que respeitasse, sobretudo, a Assembleia Nacional. O Executivo deveria muito rapidamente apresentar uma proposta de revisão orçamental. Agora, você vai cortar aqui por quê? Porque a razão é que um instrumento aprovado pelo Parlamento, se o aprovou de maneira consciente, é porque está, digamos, orientado a ver algumas coisas a concretizar-se, não é verdade? Agora, quem vai cortar é o Executivo, e por seu belo prazer, que consequências é que isso terá? Ninguém sabe. Esta situação que está aqui a fazer referência vai levar, certamente, já lhe questionei isso, a que os angolanos façam ainda mais contas à vida, vão ter mais dificuldades. Sem dúvida, porque já vimos o que aconteceu com o aumento do preço dos combustíveis. Portanto, houve uma altura no nosso país em que os rendimentos do petróleo eram, digamos, suficientes até para esquecer que existiam outros impostos. A partir do momento em que os rendimentos não são assim tão grandes, não é? Até porque Angola já não tem as cotas petrolíferas que tinha no passado. Houve uma altura que na política inicial, estrategicamente, a Sonangol, por exemplo, tinha sempre 51% nas empresas pelas quais estava associado. Esta cota já não existe, baixou significativamente, algumas até já não têm praticamente nada. Portanto, não tem o mesmo nível de rendimento que tinha no passado, e houve agora um sintoma extraordinário, não é? A Sonangol, que deveria e que tinha o papel de ser, digamos, o financiador da economia nacional, neste momento está a recorrer a empréstimos obrigacionistas das populações, ainda por cima para pagar a clientes internos, não é? Porque na lógica também dos gestores da Sonangol, vamos pagar os grandes, os estrangeiros, e aqui os pequenos, e foi um fator de estrangulamento também da nossa economia,
muita gente, muitos empresários têm negócios com a Sonangol não paga em tempo, esses empresários ficam com extremas dificuldades e muitas empresas tiveram que fechar por via disso. Essas medidas que o governo vai tomando, uma das quais foi aprovada agora, que é a redução do IVA, não serve de almofada para aqueles lados em que existem alguma dificuldade? Paliativos, porque você não tem aqui neste país, e por conveniência de serviço, não tem um setor de fiscalização suficientemente robusto para que essas medidas depois possam ter alguma eficácia. Isto é o problema deste país, é que você não tem pontos de apoio, não é? Você toma uma medida que aparentemente é uma boa medida, mas que depois não tem pontos de apoio. Você pode, como já aconteceu neste país, decidir fazer uma casa, digamos, um hospital pediátrico, e no fim do dia fica uma casa de repouso para os membros do Comitê Central do MPLA. Isto aconteceu neste país, acontecem coisas assim, não é? Porque não tem pontos de apoio, ou seja, no caso particular não tem uma fiscalização decente que permita fazer isto. O que nós temos visto, para quem vai aos mercados, toda a gente vai, é um crescendo contínuo de preços, mesmo na economia formal. Há quem diga mesmo que o país está a caminhar para uma trajetória profunda de degradação e também de empobrecimento. A única dúvida que nos resta é saber onde é que é o fundo do poço. Não é? Isto parece um saco sem fundo. Não é? E isto é terrível, e as pessoas vão se defendendo como? Saindo do país, muitas pessoas, outras, digamos, o nível de integridade baixa muito grande, os calotes se aprofundam, exatamente porque estamos numa situação quase de não Estado. Não é? E já fazendo uma colação, diante deste quadro, acredita que é razão bastante para que se destitua o Presidente da República? Sim, e é uma coisa normal, não é? E é bom que tivesse havido este choque, porque as pessoas têm que perceber. Tenho a impressão de estar a ouvir, de ter um rendezvous, porque já disse Chivuco a mesma coisa, é normal. Sim, em termos democráticos, sim, não é? O grande problema é se, em massa, nós já assimilamos, digamos, os instrumentos que a democracia tem, que são aqueles instrumentos que depois dizem que o povo é soberano, não é? A soberania popular não é uma palavra, não é uma frase. Eu disse rendezvous, seria déjà vu. Déjà vu. Exatamente. Sim, ok. Já tinha ouvido isso. Depois. Sim, como vê, estamos em sintonia do ponto de vista dessas análises básicas, não é? Temos reflexões conjuntas, naturalmente, e dessa decisão foi uma decisão assumida, digamos, por todos. Então... O Bloco Democrático, em bloco, passa aqui a redundância, vai subscrever a favor da destituição do Presidente da República. Nós temos 5 deputados e esses 5 deputados vão fazer isso. E também, como bloco, temos estabelecido discussões. Mas isso por imposição ou porque cada um dos deputados tomou a decisão livre e consciente? Estão em sintonia. Todos nós temos análise da situação e todos nós achamos que é assim que se tem que agir. Não há contradição a este nível. Mas não é uma decisão extrema a destituição ou a solicitação à Assembleia Nacional para se destituir o Presidente da República? Não haveria outros caminhos a seguir? Ainda há pouco tempo me disse que isto está cada vez mais fundo. Há quem diga. A situação... Há quem diga. Eu não faço afirmações aqui. Há quem diga. Acho bem os riscos fugirem dessa situação. Não, nós estamos numa situação extrema do ponto de vista real, do ponto de vista da vida do povo, do ponto de vista, digamos... dos truques antidemocráticos. Nós estamos desde 1992 a tentar ser um país democrático e não estamos a conseguir, não é? E portanto há muitas razões para tomar este passo, e é bom que seja um passo tomado assim, porque é um passo institucional, não é? Um passo institucional que também ajuda a uma compreensão mais profunda dos mecanismos do Estado de Direito.
Nós devemos ter em conta que, por exemplo, nas democracias pode haver eleições antecipadas. Já vimos, é mais extremo, inclusive, que a destituição do Presidente da República, porque na destituição do Presidente da República o vice-presidente, no nosso caso, assume, e há, digamos, o partido que está no poder, que está no executivo, mantém-se, não é? Em Portugal há bem pouco tempo, por causa de discussões a nível do orçamento, de não se ter chegado a um consenso, e repare, ali a Assembleia Nacional é séria, não é? Sim, Tomam a sério Marcelo Rebelo de Sousa até foi forçado a destituir o Parlamento. Exatamente, não é? Destituindo o Parlamento, novas eleições, portanto um processo muito mais radical, porque podia conduzir à alteração, digamos, do xadrez político. Conduziu em certa medida, reforçando a posição do Partido Socialista. Mas isto são coisas normais. Apresentar moções de censura à governação também é um ato normal. Agora, dado que a situação é mesmo crítica, não é? É mesmo crítica, então, digamos, o recurso foi efetivamente este, não é? A destituição do Presidente da República, na base, digamos, do facto de que há violações constitucionais que têm que ser repostas, há compromissos que foram assumidos e que até constitucionalmente também, não é? E que não estão a ser cumpridos e que, a partir de que momento é que Filomeno Vieira Lopes percebeu que havia, para a alteração do quadro político no país, seria a destituição do Presidente da República como medida mais extrema, por exemplo? Não, vamos lá ver. No início, neste mandato, e porquê? Porque também nós, em política, não podemos agir como Dom Quixote, não é? Mesmo que nós, enquanto políticos, sintamos que as coisas vão muito mal do ponto de vista da superestrutura e da governação, precisamos também de sentir que o povo tem esta mesma opinião, não é? Uma boa maioria, uma maioria significativa do povo, e é isto que está acontecendo neste momento. E sente que o povo neste momento não quer João Lourenço como Presidente da República. Eu comecei por dizer que estas eleições foram ganhas pela mudança, e isto significa que há um apoio muito grande a posições de mudança neste país, não é? E também já lhe disse que o índice de popularidade do Presidente João Lourenço é muito baixo. Agora, se conjugarmos com isso, não percebi o nível de popularidade, não é? O que se faz de julgamento ou de avaliação, melhor dizendo, da sua governação é extremamente baixo. E por outro lado, também é evidente que, pela forma como ele tem agido, muito sozinho, muito truculento, etc., acaba por criar também contradições muito graves a nível do MPLA, onde nós achamos que há pessoas patriotas, com certeza, que gostariam. Mas o MPLA, ontem mesmo, durante a discussão do encerramento, a última discussão da aprovação dos 2 últimos diplomas para este ano parlamentar, o presidente do grupo parlamentar, Virgílio de Fontes Pereira, disse mesmo que o seu partido não irá jamais, sob hipótese alguma, voltar para a destituição. Aliás, colocou um ponto final neste assunto. O voto é individual. Não me perguntou também se os deputados do Bloco Democrático vão votar, ou se era por indicação ou individualmente. O voto é individual. Mas portanto, acredita que existe no MPLA quem queira votar a favor da destituição? Naturalmente que sim. Mas tem esta informação? Naturalmente que sim. Não preciso ter esta informação do ponto de vista pessoal, não é? Nós fazemos análise política, há pouco tempo chamou um analista político, aproveito agora para devolver, e portanto, e ainda há caminho para andar, portanto é um debate que se vai fazer, e naturalmente este debate pode fazer diferença. Quando o MPLA mostra essa segurança, o que é que sinal é que quer transmitir? Eu senti o Virgílio um bocado nervoso, não sei se isto é segurança. Não tenho que julgar o Virgílio de Fontes Pereira, fez o seu papel. Não, mas Virgílio de Fontes Pereira é apenas o rosto que aparece. Exato. Na verdade, a mensagem é vinda da estrutura do partido. A estrutura do partido, mas não sei se de todos os deputados. Isso também não é muito preocupante para mim. Penso que o mais importante é que o ato está lançado, vamos ter agora uma discussão, espero que a discussão seja com argumentos limpos,
O argumento, digamos, de que isto significa um golpe de Estado é o argumento de desespero, por exemplo, não é? E não colhe, toda a opinião pública fica assim a ver, mas como é que isto é golpe de Estado se os outros estão a agir de um ponto de vista constitucional? Isto até faz-me lembrar, em parte, o que aconteceu em 1992 na reunião multipartidária, onde participou a Frente para a Democracia. Nós, naquela altura, apresentamos, e isto, o facto de não termos seguido este caminho, me parece, em certo sentido, foi um pouco a desgraça deste país, não é? Nós vivíamos numa ditadura, partido único, ditava tudo, e queríamos ir para um regime democrático, não é? Não era uma mera acumulação da UNITA, que estava em guerra com a governação, mas era um regime democrático, significa um regime de liberdades, um regime em que o povo se pode exprimir, manifestar, contribuir para o desenvolvimento nacional e social. Ora, e nós fizemos algumas propostas, nós, Frente para a Democracia, uma delas era que aquele período de transição deveria ser regido por um Conselho Nacional de Reconciliação. Este Conselho Nacional de Reconciliação era uma estrutura representativa de todos os estratos de Angola. Quem é metodista tinha lá o seu representante, o católico também, o partido A, o partido B, o reinado X, o reinado Y, portanto todos serviam ali para podermos encontrar um modelo para Angola. E isto ia traduzir equilíbrio. Não íamos fazer leis em que depois favorecia um e desfavorecia outros, não é? O presidente Eduardo Santos não aceitou isto. E quando o Joaquim Pinto de Andrade propôs isto como forma de transição para a democracia, o presidente Pinto de Andrade, ou o presidente Eduardo Santos, levantou o martelo, bateu violentamente sobre a mesa e disse: isto é um golpe de Estado constitucional. A partir daí a reunião ficou interrompida. Retomou mais tarde, é evidente, não é? Mas ele não aceitava que não tivesse o domínio exclusivo da transição. Este domínio exclusivo da transição pelo MPLA é que inviabilizou a transição democrática. Nós não temos democracia neste país porque o MPLA não quer, está contra. O MPLA enquanto partido compacto. Agora, nós sabemos que há muita gente que deseja democracia no país. A democracia não é contra ninguém, agora é contra os maus interesses, é contra a corrupção, é contra os assassinos, é contra muita coisa, e há pessoas que encontram o seu status, o seu poder, exatamente nessas coisas más. Como é que, olha, não irá acontecer, segundo o MPLA, a destituição do Presidente da República? A Frente Patriótica diz que os 90 deputados vão subscrever a favor, isso num ato que começa já mesmo a partir de amanhã. Qual é a leitura, qual é a imagem que o país transmite para fora quando os deputados alegam, não é? E devo dizer aqui mesmo alegam que existe um Estado autoritário no país, existe violação dos direitos constitucionais, inclusive. O que é que se transmite lá para fora? Ou não interessa esta visão que os outros têm? Os que estão lá fora sabem o que se passa aqui, porque os países têm embaixadas, né? Os países sabem que a CAFUNF existe. Né? Os países sabem que existiu um 5 de junho, onde pessoas no âmbito foram barbaramente assassinadas. Né? Portanto, esses fatos são conhecidos. As embaixadas que estão aqui veem que as manifestações são reprimidas, não é? Bem, depois cada um pensa como entender, em função também dos seus interesses. Mas não são os deputados que estão a transmitir isto. Os deputados, como representantes disto, e naturalmente que os deputados devem representar todos aqueles que sofrem, né? Pelo menos é isso que os deputados do Bloco e também do grupo parlamentar em que estamos inseridos fazem. Aqueles que têm pobreza, quem faz os estudos sobre a pobreza em Angola são organismos como o PNUD, que sabe que nós temos mais de 40% de pessoas em estado de pobreza e uma boa parte delas em pobreza extrema. Esses dados são dados internacionais. Portanto,
não se está a passar imagem nenhuma daquilo que não é a realidade que existe neste país e que toda a gente conhece. Agora, em função disso, cada país pode ter, naturalmente, a sua forma de intervenção em Angola, né? E nós sabemos que, inclusive, também os países aproveitam-se desta fraqueza estrutural que nós temos para ir buscar proveitos. Para ir buscar proveitos, né? Porque um país, quando está extremamente fraco, quando não tem estruturas, instituições robustas, não é? É um país em que produtos contrafeitos podem entrar à vontade, malandros do ponto de vista económico podem chegar aqui e fazer negócios obscuros, pode haver tráfico de droga, tráfico de seres humanos. Tudo isto é possível num país quando o país não está devidamente organizado. E o reflexo, por exemplo, de que o nosso país internacionalmente tem problemas é o chamado custo-país, que se traduz nas taxas de juros que são oferecidas a Angola quando Angola vai fazer qualquer pedido de financiamento lá fora. Angola paga mais que alguns outros países, por causa do nível de desestruturação de Angola. Há uma desconfiança muito grande. Exatamente, portanto isto existe. Agora, há países, e não são poucos, que têm estratégias de domínio em relação a Angola, que também lhes pode interessar até esta instabilidade, que lhes pode interessar esta fraqueza, não é? Quanto mais fraqueza, menos soberania nacional. Nós temos que perceber as coisas nestes termos. Quanto mais fraqueza nós temos nas nossas estruturas, quanto menos robusta é a relação do povo com os seus dirigentes e com as instituições, não é? Então também este país tem menos soberania nacional, não é? Soberania nacional não é pôr tropas, digamos, nas fronteiras, não é? Se bem que até este nível nós também não temos grande soberania. O nosso mar é aviltado todos os dias, mas isto também é com participação das próprias estruturas dirigentes, que sabe o que é que se passa nos mares do Essa Namíbia, vulnerabilidade etc. a que se refere, a que o nosso país está submetido, pode colocar em risco as futuras gerações? Já estão em risco de várias maneiras. Olha como é que o petróleo está a acabar sem nós termos construído uma indústria alternativa que possa dar sustento às futuras populações. Sem termos fundos soberanos que possam também contribuir para alavancar as futuras populações. Nós estamos a correr o risco de daqui mais ou menos a 7 anos estarmos a produzir apenas 600 mil barris de petróleo dia, não é? Num contexto em que o petróleo vai baixando e que vai perdendo também importância a nível do cabaz energético, né? Porque há outras fontes, fontes eólicas, o sol e outro tipo de energias, e que nós não estamos a ser capazes também de utilizar isso, quando temos também em abundância. Portanto, as futuras gerações, elas já perceberam. Por isso é que a juventude fez um movimento de abandonar Angola, não é? Então, porquê? Porque não vê perspectiva em Angola, não é? Quando nós devíamos estar a lutar pelo retorno das pessoas que têm saído de Angola, porque Angola precisa de todos os seus filhos, daqueles que estão no exterior do país, para podermos caminhar para o desenvolvimento. Sem aqueles que estão lá fora, grande parte deles voltar, nós não vamos ter capacidade de sair deste buraco. Enquanto economista, já foi, por assim dizer, dirigente no MPLA já há muito tempo, já lá vão muitos anos. 75. Pois, enquanto economista, tem lançado as suas ideias junto das estruturas, essa visão que tem do país? Bom, em primeiro lugar, eu também fui diretor na Sonangol e no sítio em que estive. Lutei sempre um conjunto de ideias para alavancar, digamos, a empresa e participei muito fortemente num programa que nós criamos de desenvolvimento de recursos humanos, que até hoje tem reflexos de muita gente que esteve neste programa e que está dirigido tecnicamente várias estruturas do país, exatamente para criar uma estrutura, uma cultura profissional completamente diferente e, em
aprendi várias estratégias em que os recursos nossos podiam ser utilizados melhores. Como economista, eu emiti já várias opiniões, naturalmente que nunca tive numa instituição. A única instituição macroeconómica que eu estive foi na altura do CEF, do Saneamento Económico e Financeiro, em que também emiti todo um conjunto de opiniões. Neste sentido, em vários meetings eu tenho falado, inclusive, da necessidade de desinvestir no petróleo e industrializar o país. Isto já são ideias muito antigas, tenho vários meetings em que falei nisso. Hoje é possível fazer isso, ainda vamos a tempo de... Mas isto é para dizer que o problema deste país não é um problema dos economistas, não é? Não é um problema de incapacidade dos economistas, é um problema político. É aquilo que eu chamei a economia política de poder, a maneira de como é que você constrói uma elite contra o resto da população. Isto conduz a um modelo económico. Se ainda é possível, o quê? Inverter esse quadro. Apostar na industrialização hoje, no contexto em que o país vive. Com a atual governação há sempre muitas dificuldades. Neste momento haver um meeting, aliás, da SADC, que vai neste sentido, né? Criar recursos humanos para poder efetivamente industrializar a África Austral, porque você tem uma riqueza, que é o petróleo, que é uma matéria-prima. Esta matéria-prima não é transformada nem sequer em combustível suficientemente para o mercado interno, e também não há petroquímica, portanto toda a cadeia de negócios, digamos, não existe. Eu fui diretor do plano da Sonangol no final dos anos 80 e nessa altura já tínhamos feito projeto para a siderurgia. Não é? Para a siderurgia não, para a refinaria, não é? Para substituir ou para incrementar a refinaria de Luanda, que a refinaria de Luanda na altura estava a produzir 40 mil barris de petróleo dia, deve estar a produzir agora 60 ou um pouco mais, não dá para o mercado interno, portanto a nova refinaria teria 200 mil barris de petróleo dia, dava para as necessidades na altura do mercado interno e também para exportar um pouco para o mercado da África Austral. E isto, digamos, nunca avançou, não é? Não avançou, portanto nós estamos aqui a não valorizar a nossa matéria-prima, porque não acrescentamos valor transformando esta matéria-prima. E quem fala do petróleo fala de outras tantas matérias-primas que nós temos, e o que nós vamos ver é que os acordos que depois se fazem entre Angola e o resto da comunidade internacional são mais acordos de domínio comercial, não é? Por causa da perspectiva do import-export. Portanto, não há, por causa da maneira como a elite é, que quer ver o dinheiro à sua vista, quer nadar em dinheiro, faz festas quando chega a 100 milhões de dólares de ativos no banco, etc. Por causa disto, naturalmente que não se olha para a economia, porque esta nossa elite não é produtivista, não tem uma visão de produção. Tem uma visão, digamos, comercial e financeira que lhe permite todos os dias ter contas bancárias sumptuosas, não é? Já no fim aqui da nossa conversa, Dr. Filomeno Vieira Lopes, como é que o Bloco Democrático está a sobreviver? De forma assim muito sintética, temos apenas 1 minuto e meio. Do ponto de vista financeiro, recebe apoios? Pensei que fosse de todos os pontos de vista. Não. Porque o grande recurso que nós temos são os recursos humanos. Exatamente. É o voluntarismo das pessoas. Não é? O presidente do Bloco Democrático não tem salário, o secretário-geral não tem salário, nós investimos. Nós pagamos para fazer política. Não é suficiente, nós temos uma parte que vem dos nossos deputados, dos 5 deputados que nós temos, é também uma importância fixa e significativa, digamos, e depois um outro amigo, de resto... Mas também os deputados vão dar muito pouco, porque 50% deste dinheiro vai para ajudar as pessoas, segundo disse o presidente da UNITA, da Bado Costa Júnior, disse mesmo que os deputados... Não. Isto é outra história. Isto é como que se vai utilizar os tais 50% daquele dinheiro dos subsídios, não é? Sabe que os subsídios baixou bastante significativamente de 150 mil para 22 mil dólares, não é? E isto dá esses tais quantos? 11 mil e tal dólares. Pois. Se for para partilhar. Exatamente, e dá os tais... Não, dá
Pois, sim, sou para isto, mas é preciso ter em conta o seguinte. Bom, pronto, não há, digamos... Mas não concorda com esta posição de há, Adalberto Costa Júnior? não é isso, não há conversa suficiente para se perceber o que é a realidade dos partidos, porque, portanto, o Bloco Democrático, mesmo com a pobreza que tem, naquilo que pode ajudar, sempre ajudou o movimento social, sempre ajudou o movimento social, mesmo até financeiramente. É um bocado como a música, um pobre ajuda o pobre a ter melhorar. E nos recursos que nós temos, olha, por exemplo, as nossas sedes são casas dos cidadãos. Se ali onde está a nossa sede, os cidadãos quiserem lá ir fazer uma reunião, estão à vontade, têm um espaço para fazer, ninguém lhes cobra nada. Era isto que devia acontecer se eu tivesse vontade, se o governo tivesse vontade de desenvolver a democracia. Todos os salões que estão nos municípios, etc., deveriam ser livremente abertos para as comunidades poderem conversar, discutir, organizar-se, etc. Nós fazemos isso com a pobreza que nós temos. Portanto, os recursos que nós temos, uma parte vem do Parlamento, outra parte vem das cotas. Querem conversar para destituir o Presidente da República, e aí fica tudo muito mais difícil. Não, o problema é que o Presidente da República e digamos, os grandes do seu partido não querem a democracia, é só isso. Não vem na democracia um bem de desenvolvimento nacional. Aliás, não focamos nisso, mas um dos problemas de conceito que existe neste momento do MPLA é que, por exemplo, as eleições autárquicas não vão trazer qualquer tipo de desenvolvimento do país e, portanto, podemos protelá-las para as calendas gregas, não é? E não é esse o nosso conceito. Nós achamos que a democracia pode sim ajudar o desenvolvimento e se tivéssemos eleições autárquicas, muito rapidamente nós podíamos ter melhores situações para sair de vários buracos em que nós estamos. Pois bem, ficou aqui esta nota importante e que tínhamos aqui no alinhamento, mas por força do tempo não foi possível então esgrimirmos. Nós mais uma vez agradecemos a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Edno Pimentel e em nome da Rádio Essencial, muito obrigado. Eu também em nome do Bloco Democrático agradeço este espaço que nos dá, é assim que fazemos democracia. Pois muito bem. Obrigado mesmo. Nós agradecemos. Ouvinte da Rádio Essencial, nós ficamos por aqui hoje. Já sabe que pode rever este programa, rever ou voltar a ouvir amanhã, na parte da manhã, a partir das 9 horas, ou então nas plataformas digitais da Rádio Essencial, no Facebook, Instagram e outros. Rosangola, Mercedes de Andrade e também o Nilton Ventura trabalharam para si hoje. Nós voltamos na próxima quarta-feira.